E aí, minha galera dos RPGs, então, em mais um vídeo sobre fichas com Tildan. A gente vai ver uma das fichas mais recentes que eu fiz aqui, nosso primeiro monge da party. Vou dar uma explicada bem breve sobre como jogar de monge, o que é essa ficha, né, como eu devo jogar com ela, e todas as descrições. Bom, eu não vou me delongar muito, né, o básico vocês já sabem, né, vocês já viram os outros vídeos de fichas com Tildan, vocês viram sobre o que são os atributos, o que são os cheques, o que são salvaguardas, mas só recapitulando. Atributos são os que determinam seus modificadores, que por sua via classificam por tabela todos os cheques, que são essas habilidades aqui que você usa durante a sessão para fazer toda a questão do roleplay. E as salvaguardas são coisas que você rola no momento que alguma ameaça externa é infligida sobre você. Por exemplo, no caso do salvaguarda de destreza, se alguém está com um objeto em você, você desviar. Salvaguarda de força, alguém empurrar em você. Constituição, uma bola de fogo. Inteligência, ilusão. Wisdom, controle mental. Carisma, sedução, esse tipo de coisa. Com isso fora, a gente pode falar um pouco mais sobre o que é um monge, especificamente o que é esta subclasse de monge, que isso aqui é um monge open range, né? Que é a maioria do... Como você pode ver, nessa ficha não temos nenhuma magia, né? Claro que na medida... Se o player aprender alguma magia, né? Ou der acesso a uma magia, ele vai notar aqui propriamente dito. Mas, como vocês estão vendo, não tem nenhuma magia, né? Mas não há nada de se temer, porque essa ficha é sim muito interessante de se jogar. Toda a mecânica do monge é muito da hora e tal. E é uma das classes que eu acho mais legal para iniciante, porque tem as mecânicas mais simples, não precisa ficar toda hora pensando em magia nem nada. Então, para começar, uma coisa muito interessante sobre o monge é que sempre que o monge não está usando uma armadura, ele ganha 15 de movimento de velocidade. E além de que ele soma os modificadores de sabedoria e de destreza para sua armor class. Como vocês estão vendo, o trapo qualquer dele, que ele tem uma cell natural de 12, que não conta com armadura, isso aqui é só um trapo. Você vai somar o 4 mais 4 dá 8 e ele fica com 20 de armor class. Isso sem estar usando nenhum tipo de armadura, tá? Além disso, ele recebe o próprio benefício da classe, né? Que é, você usa o modificador de sabedoria e de destreza, adiciona para o seu CA e ainda ganha 20 de movimento. Então, quando você está jogando de monge, é sempre interessante você não equipar armaduras, mesmo que elas tenham efeitos legais, sabe? Você pegar uma armadura legal, deixa para outros membros da sua party que tem prioridades mais interessantes. Tipo um fighter, um clérigo, né? Clérigo costuma usar armadura, né? Geralmente clérigo é uma classe que você sempre pega uma armadura meio pesada. Fighter, Ranger, esse tipo de classe, sabe? Mas enfim, continuando. Explicar uma coisa bem interessante para vocês. O Monk Open Range, ele é mais ou menos focado principalmente na questão de ataques corpo a corpo desarmados. Então você tá vendo na ficha da Aero aqui, não tem nenhum tipo de arma aqui, isso é tudo ataque desarmado. Claro, tá com a manopla equipada, né, que aumenta um D10 de dano, mas no geral isso aqui é tudo na mão, sabe? Então é importante eu explicar pra vocês que quando você tá jogando de monge, no geral, na maioria das subclasses, você não vai usar nenhum tipo de arma assim. No máximo um bastão, tá ligado? Tipo, é o mais comum mesmo. Mas a maioria das pessoas não jogam assim, tipo, pelo menos eu, quando eu jogo de monge, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de sempre focar no desarmado. Porque meio que toda essa classe se baseia nisso, né? Mas enfim. Aqui tá o ataque normal, que vocês já sabem que para você rolar um ataque, para você acertar, é um D20 mais sua proficiência, mais os modificadores, que no caso, como ele tem essa feature aqui, chama Tavern Brawler, ele também adiciona força na hora de somar. Então é basicamente um D20 mais 10 para acertar, que é bem alto. A chance de esse monge errar um ataque aqui é bem baixa, e o dano é alto. Então assim, é um monge no mínimo perigoso, sabe? No mínimo mesmo. Mas enfim. Vou falar mais agora sobre a questão dos ataques especiais. Em primeiro, o extra ataque, que o monges, assim como fighters e paladinos, a partir do nível 5 já conseguem atacar 2 vezes no turno. Stunning Strike, que eu vou falar já já, e o Focused Aim e o Deflect Missiles. Stunning Strike é um ataque que libera nível 4 de monge,
que é exatamente a mesma coisa que um ataque normal, e gasta um ponto de ki, relaxa que eu já vou explicar o que é ponto de ki. E se o inimigo falhar uma salvaguarda de constituição, ele fica paralisado por um turno. Então basicamente não consegue se mover. Muito útil pra você combar um inimigo, pra você encurralar ele, juntar um bando de membro da party pra descer o cacete nele. Muito útil mesmo. O Stunning Strike ele é super útil. É uma das coisas que eu mais uso quando eu jogo de monge. Focus Aim tem mais a ver com a chance maior de monge acertar ataque desarmado, então não preciso nem falar sobre isso. O Deflect Missiles é interessante. Como o monge não costuma usar escudo, porque é desvantajoso, porque quando você usa escudo você não pode ter Deflect Missiles, né? Sempre que alguém taca uma flechada em você, e isso é basicamente restrito só pela flecha, né? Você consegue pegar a flecha com a mão, aí você rola um D10 mais 10, que no caso é D10 mais 10 porque é o nível de monge mais a proficiência, mais o modificador de destreza. E você faz isso para diminuir o dano do projétil. Se passar de zero ou negativo, obviamente se for negativo você não vai recuperar a vida, né? Mas assim, se chegar a zero você consegue defletir o ataque na outra pessoa. Então é muito útil isso aqui, é uma reação que é gratuita, você pode sempre usar. E é muito bom pra evitar com que Rangers fiquem focando em você. Porque o monge ele tem essa fraqueza de que ele não consegue se virar de longe. Ele é um tipo de classe basicamente focado em dar dano de perto. Enfim. Além do monge poder atacar 2 vezes no turno com ataque normal, todos, sem exceção, todas as habilidades deles de ataque que usam key points são ação bônus. Então, por exemplo, a Fury of Blows, que são 2 ataques de uma vez. Você gasta um ponto de ki, que no caso, ele tem 6 pontos de ki, porque ele é um monge nível 6. Que o ponto de ki é basicamente uma mecânica parecida com o Spell Slot, só que para ataque de monge. Que você usa um ponto de ki e gasta numa ação, para você conseguir se beneficiar de alguma forma. Não necessariamente com ataques, como você pode estar vendo aqui no Dodge, por exemplo. Você gasta um ponto de ki para um inimigo ter desvantagem em qualquer ataque que ele direcionar a você. Que é muito útil, principalmente em situações de você estar sendo flanqueado, né? Quando você está sendo flanqueado, as pessoas têm vantagem em cima de você, então você usa Dodge, aí fica como um ataque normal, que você pode salvar sua pele muitas vezes. Step of the Wind, que você pula 2 vezes vezes 2, né? A sua velocidade, no caso, seria 90 feet aqui. Dá Disengage Dash como ação bônus. Se vocês já viram os outros vídeos, vocês sabem o que é Disengage Dash, né? No caso, só recapitulando, Dash é quando você dobra a sua movimentação ao custo de não usar nenhuma ação, e Disengage basicamente você não toma ataque de oportunidade. Os dois, o Dash é mais para você avançar nos inimigos e o Disengage é mais para você escapar deles. Mas o interessante é que quando você usa esse Key Point, você gasta tudo isso como ação bônus. Então, por exemplo, você usa Step of the Wind e nos próximos turnos, nos próximos 10 turnos, você consegue pular 2 vezes, usar Disengage 10 como ação bônus. E além de atacar, sabe? Então é super, 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 super útil. Vou falar também sobre o Hollowness of Body, que é uma habilidade de monge, que você cura sempre 6, no caso da ficha do Aero. Porque no D&D normal é diferente, mas por questão de balanceamento, eu botei que o Aero se cura 6 de D4 de cura por descanso longo. Porque ele tem pouca vida, né? Então não faria sentido curar mais que isso. Outra coisa que eu vou falar sobre vez é sobre a feature que está escrita aqui, Slow Fall. Basicamente, monges a partir do nível 4, eles não tomam dano de queda porque usam o ki dele para cair mais lento, né? No geral, mas claro que isso não gasta aqui, né? É mais uma questão dentro do universo D&D, né? Tavern Brawl eu já expliquei, é basicamente uma feature que você adiciona força, ataque desarmados e vantagem e intimidação quando está bêbado. É muito legal isso aqui fazer roleplay, você ficar bêbado e ficar intimidando as pessoas, bem interessante. Aqui a gente tem o Key Save DC, que é basicamente, é exatamente que nem a mecânica do Spell Save DC, só que pra Key, só que é diferente, como você pode ver o Spell Save DC do monge, apesar de não ter nenhuma magia, né? É 12, e o Key Save DC é 15, e o monge tem 6 Key Points.
Última coisa que eu vou falar sobre essa ficha é sobre as diferentes features do Fury of Blows, que como eu já expliquei pra você, o Fury of Blows é uma habilidade de ki que você gasta um ki e dá 2 ataques como ação bônus, mas tem vários tipos de Fury of Blows diferentes. Por exemplo, o primeiro é que se a entidade não suceder numa salvaguarda de destreza, ela é derrubada. Isso é bom porque quando uma criatura está prone no chão, você sempre rola vantagem na hora de atacar, porque tipo, a pessoa tá meio que imobilizada naquela situação, né? Aí não consegue fazer muita coisa. Então isso aqui é muito útil pra, por exemplo, você usa o Fury of Blows, deixa o inimigo no chão, e no turno seguinte alguém, um fighter, por exemplo, da sua party vai e ataca ele. Isso é muito útil. Isso aqui é bom pra empurrar as pessoas de penhasco. Basicamente, se a pessoa falhar uma salvadora de força arremessada. E o próximo é que se a pessoa falhar o cheque de constituição, ela não pode ter nenhum tipo de reação. No terceiro vídeo de dicas de combate, eu vou explicar sobre as mecânicas de reação e interações especiais que você pode ter dentro de combate, que também entra um pouco no roleplay. Vai ser uma mistura de tudo, né? E a passiva especial da ficha do Aero é que ele pode adicionar 4 de dano entre fogo, trovão, necrótico e radiante. Um de cada vez, né? No caso, eu já adicionei aqui, porque ele tem mais 7 de ataque, eu adicionei aqui e ficou com 11, que 7 mais 4 igual a 11. E basicamente é só isso. Então lembrando, monge é uma classe, no caso dessa subclasse do Open Range, você quer sempre focar em dar bastante dano em pouco tempo, porque você no geral é frágil e você não consegue atacar de longe. Então é muito importante você se posicionar bem e você usar os seus key points com sabedoria para poder se locomover no mapa como o vento, né? Tipo o Aang do Avatar. E conseguir devastar seus inimigos com o poder da paz e amor. E é basicamente isso, galera. Qualquer pergunta, façam pra mim fora de sessão ou na própria sessão mesmo. Não acho que essa ficha vai dar muito problema, porque Monge é uma classe relativamente tranquila de se jogar, principalmente quando a gente está jogando com a subclasse de Open Range. Enfim, por hoje é só. Valeu!